Vamos abrir a palavra, irmãos, em Mateus, capítulo de número 16. Vamos ler a partir do verso 13. 16, 13. Nos fala assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Amém? Irmãos, um texto que nós precisamos analisar diante do Senhor com muita cautela, e muitas vezes mudar o nosso pensamento por aquilo que a gente vem acostumado no mundo lá fora, né? Eu vou para a minha igreja, eu faço parte a nossa igreja, tem vários falar inadequado, porque nós vimos no texto, o Senhor disse assim: eu edificarei a igreja é do Senhor, né? A igreja é dele. Então nós precisamos compreender que nós somos a igreja dele. Nós não temos igreja, nós somos a igreja do Senhor, né? Então aqui esse local não é a igreja, esse prédio. A igreja somos cada um de nós. Então nós nos reunimos como igreja. Daqui a pouco nós iremos cada um para a sua casa. A igreja foi cada um para a sua casa. A igreja está agora expressando lá fora o que ela recebeu aqui da parte do Senhor, né? Então nós precisamos compreender que ela é do Senhor, né? Então isso precisa ficar muito claro nos nossos corações. E o verso 16, né? O verso 16, ele nos chama a atenção porque o Senhor fez uma pergunta: vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro, né, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, irmãos, como o Senhor tem incomodado os nossos corações com essa pergunta, né? Eu penso que cada um de nós já fomos confrontados pelo Senhor: quem eu sou para vocês, né? Quem eu sou, né? Então isso precisa ficar claro em nossos corações, porque toda a resposta vem de Deus, né? Eu quero, junto com os irmãos, analisar dois textos, dois versículos, o 17 e o 18, né? Então, quando Pedro dá aquela resposta que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, então veja o que o Senhor falou. Então então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurados és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus, né? Então, Pedro, você é mais do que feliz. Você
é um bem-aventurado, porque não foi carne e sangue, mas foi o meu Pai que estava lá no céu, que revelou a você quem sou eu, né? Então, irmãos, para nós respondermos adequadamente quem é o Senhor, nós precisamos receber do Pai, né? O Pai precisa trazer a revelação para nós, porque senão nós não vamos compreender quem é o nosso Senhor, quem foi o nosso Salvador. Nós precisamos receber do Pai, né? E eu quero ver alguns versículos que vai chamar a nossa atenção para esse verso 17, né? Primeiro ponto, não vamos desmarcar Mateus, nós vamos para o Evangelho de João. João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Capítulo 6, verso 35 em diante. Evangelho de João 6, 35. Fala assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não crede. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Amém? Então, veja só. O Senhor se declara como o pão dos céus, mas Ele, logo em seguida, Ele fala, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, né? E aquele que vem a mim, de modo nenhum eu vou lançá-lo fora, né? E não há dúvida de que aqui cada um de nós, o Pai já deu para o Senhor, porque o Pai nos conduziu a Cristo, cada um de nós. Ou nós estamos aqui por nossa própria vontade, né? Não. O Pai aprove o Pai revelar Cristo em nós. Então o Pai já nos deu para o nosso Senhor, né? Vamos um pouquinho a mais. Veja o verso 40 desse mesmo capítulo. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então veja mais uma afirmação. A vontade do Pai, porque Ele nos deu para o nosso Senhor. Então a todo aquele que ver o Filho, crê nele, terás a vida eterna. Então mais uma afirmação, é o Pai quem trouxe cada um de nós para o Senhor. Mais um pouquinho abaixo aí no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém, irmãos, ninguém pode vir ao Senhor se o Pai não o trouxer. Então isso precisa ficar muito claro em nós, que o amor do Pai foi derramado em nosso coração para nós podermos ir para o Senhor, né? Veja que preciosidade, no meio de quantas, aí tira aquela questão, eu fui para o Senhor, eu aceitei o Senhor, eu estava no pecado e eu corri atrás do Senhor. Negativo, o Pai te encontrou lá no pecado, e me encontrou lá no pecado, e aprove Ele trazer-nos para o seu Filho, e revelar o seu Filho em nós, né? Então que isso precisa estar muito claro para nós começar a ver o amor do Pai, o amor de Deus e o amor do nosso Senhor. Porque uma vez que o Pai trouxe o Filho,
nos pega e não nos solta mais. Não nos solta. Porque tudo aquilo que o Pai deu para o Filho, nada vai tirar nós, né? Vamos um pouquinho mais à frente aí, no capítulo 10 de João. Capítulo 10, verso 27 em diante. O verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatá-la. Amém? Então veja só, o Senhor, nós somos as ovelhas do Senhor, Ele nos conhece e nós conhecemos Ele, né? E Ele nos tem dado a vida eterna, porque para que nós jamais pereceremos, né? E ninguém pode nos tirar da mão do Pai, né? Ninguém pode nos arrebatar da mão do Pai, né? Então isso é uma segurança, é uma clareza que nós precisamos ter da parte do Senhor. Por quê? Porque nós vamos ver mais à frente as dificuldades que virão sobre nós. O inimigo tentando nos arrebatar das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E muitas vezes nós permitimos isso, né? Mas nós precisamos, por isso que nós estamos lendo esses textos, para que nós podermos compreender que ninguém pode tirar nós da mão do Senhor Jesus. Ninguém, a não ser que nós queiramos, a não ser que nós aceitemos, né? Por quê? Porque o Senhor é tão precioso que Ele nos deu um livre-arbítrio, nos comprou e disse assim: vocês agora serão meus escravos, mas serão meus escravos por amor, não por imposição, né? E nos deixou livres. Nós podemos até ir, mas Ele nos dá todo o suprimento para nós amá-lo, não é? Que preciosidade esse nosso Senhor maravilhoso, né? Então, irmãos, esses textos precisam estar muito claro para nós. Por que ele precisa estar muito claro para nós? Como eu falei, nós podemos nos afastar do Senhor. Ele não se afasta de nós nunca. Ele não desiste de nós nunca. Mas nós, pelo nosso amor a esse mundo, nós podemos se afastar sim do Senhor. Então há um perigo muito grande. Da parte do Senhor, nós vimos os textos que de forma nenhuma Ele vai perder nós, né? Agora nós corremos um sério risco de na nossa vontade própria irmos para o mundo e perder a face do nosso Senhor, né? Então precisamos estar muito claro, muitas vezes nós conhecemos o amor do Senhor, conhecemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, conhecemos a palavra, estudamos a palavra para conhecer quem somos nós e quem é esse Senhor maravilhoso, né? Mas nós podemos permitir sim sermos enganados, né? Vamos mais um pouquinho à frente aí para ver mais um texto. João mesmo, capítulo 17. Vamos ver o verso de número 6. A partir do verso 6.
manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente creram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. Amém? Então veja só, irmão, mais uma palavra de garantia, que o Senhor manifestou o nome de Deus a cada um de nós, né? E o verso 9 diz que ele não roga pelo mundo, mas por aqueles que eram do Pai e que o Pai os deu, né? E nós, irmãos, nós estamos incluídos neste amor do Pai, né? Então nós precisamos compreender essa verdade, que nós fomos alvo do amor de Deus para uma salvação plena. Agora nós estamos em João, vamos voltar no capítulo 5 de João. Capítulo 5, para nós vermos uma verdade e compreender que muitas vezes nós, conhecendo o Senhor, conhecendo o amor do Senhor, mas nós não estamos indo para Ele, para que Ele possa então se revelar a cada um de nós. Veja o verso 39. Aí o Senhor então está conversando com os fariseus, mostrando a eles alguma situação, e ele chega no 39 e fala assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Amém? Então aqui o Senhor está exortando os fariseus, mas também trazendo uma palavra dura para nós, né? Porque muitas vezes nós examinamos as Escrituras, porque nós vamos ver que ela vai conduzir-nos nós para a vida eterna. Mas as Escrituras, elas só tem uma pessoa que elas testificam, é de Jesus Cristo, né? Mas o verso 40 é que deve chamar a atenção nossa, né? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aqui está o grande problema, muitas vezes nosso, é não querer ir para o Senhor, não querer ir para Ele, para ter vida, né? Então esse é o nosso grande problema. Essa é a nossa grande dificuldade. Nós não temos problema nenhum em examinar as Escrituras, nós não temos problema nenhum em ler, nós não temos problema nenhum em ser exortado pelo Senhor, mas a grande dificuldade nossa é ir para o Senhor, né? Por quê? Porque o Senhor, Ele quer nós inteiro, Ele não quer nós pela metade. Um pé no mundo e um pé com o Senhor não funciona com o Senhor. Ele quer nós por inteiro, para trabalhar a vida de Cristo a cada um de nós. Vamos para Gálatas, capítulo 1, para nós examinarmos um texto que chama a nossa atenção nesse sentido que nós estamos lendo aqui. Gálatas capítulo 1, o verso 15 e 16. (15 e 16) nos fala assim: Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer
e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não os consultei carne e sangue. Amém? Então aqui, irmãos, dá uma clara evidência naqueles textos que nós lemos, que o Pai já nos trouxe para o Senhor Jesus. E aqui, o apóstolo pelo Espírito falando, quando porém ao que me separou antes de eu nascer. Em Efésios fala que antes da fundação do mundo, nós já estávamos no coração do Senhor, né? Então o Pai já nos deu há muito tempo. Agora, nos deu para quê? Né? O verso 16, que aprouve revelar seu Filho em mim, né? E aqui nós podemos chamar a atenção para cada um de nós. Assim como o Pai queria revelar Cristo a Paulo, Ele quer revelar Cristo a cada um de nós. Por que muitas vezes, por que eu falei que o Senhor Jesus jamais vai nos abandonar, né? Jamais vai nos deixar o diabo nos tomar dele. Mas tem um perigo aí. Nós voluntariamente podemos sair das mãos do Senhor. Voluntariamente. Por quê? Porque nós vamos querer, se nós amarmos mais o mundo do que ao Senhor, o mundo vai nos ganhar, né? O mundo vai nos ganhar. Quer ver, nós estamos aqui 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, eu não estou conseguindo. Acho que é 2 Coríntios. Eu vou ficar devendo o endereço para os irmãos, mas o apóstolo vai falar para os coríntios que ele zelava deles com o amor de Deus, que ele queria apresentar os irmãos de Coríntio como uma noiva pura para um só esposo. Mas ele receava que, como Eva foi enganada, assim também os coríntios poderiam ser enganados, né? E isso nós precisamos trazer para a nossa realidade, né? Assim como Eva foi enganada, nós podemos ser enganados, né? Por isso que nós lemos tantos textos lá que mostrando o amor do Pai, trouxe-nos ao Filho, e o Filho dando-nos a garantia de que Ele não abandonaria nenhum de nós, né? Ele estaria nos cuidando. E aí agora o Pai, Ele nos dá ao Filho com um objetivo: revelar o seu Filho em nós. Como que nós podemos então receber essa graça do Filho ser revelado em nós, né? Nós estamos em Gálatas, vamos para Efésios, o próximo livro aí, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, a partir do verso 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações,
para que o Deus de vosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Então, irmãos, como é que nós compreendemos e nós aceitemos a Cristo ser revelado em nós? É com o joelho no chão, é abaixo de oração, porque aqui Paulo, ele não cessa de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E qual que era a oração de Paulo para com a igreja em Éfeso? Era para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, concedesse espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor, né? Então não tem outro caminho para nós, irmãos, né? Não tem outro caminho para que Cristo seja revelado em nós. Deus, ele nos deu para o Senhor, e o Senhor quer limpar todo o nosso interior, todo o nosso coração, com os nossos desejos, a nossa vida carnal, né? Então o Senhor, ele quer nos limpar, mas esse limpar vai ter que ser voluntário, né? Esse nós precisamos desejar fazer, e nós só vamos para o Senhor quando nós realmente pedirmos em oração, para que Ele nos conquiste. Porque de nós mesmos nós podemos até prometer aqui, ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor diz que eu não posso me contaminar com o mundo, eu não posso desejar os prazeres do mundo lá fora, então eu estou separado. Senhor, a partir de hoje eu não vou mais me prostituir, Senhor. A partir de hoje acabou, né? Posso prometer para mim, para os irmãos, mas daqui a algum tempo eu estou de novo lá. Eu estou lá por quê? Porque eu sou escravo daquilo. O Senhor precisa me libertar. E como é que eu me liberto? Quando eu conheço a sabedoria e a revelação do Senhor. Quando eu conheço, os meus olhos são iluminados. Quando eu reconheço que o Senhor abriu a minha mente, para que então eu pudesse compreender qual é o chamado para mim no reunir da igreja, né? Então, como nós precisamos termos os nossos olhos abertos, né? E eu penso que muitos aqui já começaram, né? Já começaram os seus olhos serem abertos, irmãos, e eu tenho certeza que muitos se dobrarão ao Senhor em breve. Por quê? Porque a igreja começou a orar. A igreja começou a orar nesse sentido, para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, né? E o Senhor vai nos levar a situações terríveis, para que Ele possa realmente mostrar quem nós somos, mas da mesma forma Ele alcançar sua mão de graça e misericórdia para nos tirar da onde nós estamos, né? Então, isso é uma verdade, irmãos, que está acontecendo, e pode ter certeza que vai acontecer mais. Vai haver essa separação nossa do mundo, né? Então, isso precisa cada dia mais acontecer em nós. Vamos a ver um texto de Evangelho de João, novamente, capítulo 20, nesse mesmo sentido, para nós vermos como o Senhor não desiste de nós, como o Senhor é gracioso, é misericordioso. Evangelho de João, capítulo 21,
a partir do verso 15. 21, João 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Então, irmãos, veja a insistência do Senhor. Veja como o Senhor não desiste. Pedro é aquele mesmo que falou para o Senhor Jesus: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Logo em seguida, daquela passagem ali, nós vemos que quando Jesus falou que iria para a cruz, Pedro, chamando à parte, disse: Senhor, de modo algum isso te acontecerá. Então o Senhor diz: arreda-te, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim as dos homens. Então o Senhor, da mesma forma que Deus ali revelou a Pedro, logo em seguida Satanás também, pôde usar Pedro numa artimanha para trazer uma palavra de exaltação para a humilhação do nosso Senhor. E então o Senhor Jesus repreende Satanás em Pedro, Pedro foi aquele que negou o Senhor 3 vezes, Pedro garantiu: não, Senhor, eu vou com você até a morte, Mas logo em seguida que prenderam o Senhor ali no Getsemane, Pedro então se ausentou ali no jardim do Getsemane. Pedro se ausentou, negou o Senhor 3 vezes, então voltou a fazer aquilo que ele mais fazia, que era pescar, abandonando então e entristecendo o seu coração, mas o Senhor não desistiu dele, veio a encontrá-lo lá no final, Para quê? Para confrontar Pedro. Pedro negou ele 3 vezes, o Senhor na fogueira ali, na beira da fogueira, confrontou ele 3 vezes, para trazer a memória dele, e nas 2 primeiras ele afirmou: amo o Senhor, mas na terceira vez ele chegou ao fim dele mesmo. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu amo o Senhor, mas, Senhor, se nós pudéssemos ver o coração de Pedro numa situação dessa, ele estaria clamando pela misericórdia do Senhor. Então, irmãos, isso é a graça do Senhor, Isso é a misericórdia do Senhor, que não tem barreira que Ele não derruba para nos alcançar, Por mais que nós tenhamos pecado contra Ele, mas o sangue dele é precioso para nos purificar, Agora, vocês querem ver algo em 1 Pedro que ele mesmo fala? E eu penso que quando ele falou ali, ele estava lembrando deste momento. 1 Pedro, capítulo 1, veja o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ali foi a regeneração de Pedro. Pedro, ele foi encontrado ali, chegou ao fim dele mesmo. Ali ele entendeu que ele não tinha mais, a arrogância dele chegou ao limite, quando ele disse: Senhor, Tu sabes todas as coisas, E aqui então ele foi regenerado pela misericórdia de Deus, que entregou Pedro às mãos do Senhor, e o Senhor não desistiu dele, indo até o final e confrontando ele, Então, ganhando o coração de Pedro, mediante então o Senhor já tinha ressuscitado. Ele se mostrou a Pedro o amor, e aí então o Senhor conquista o coração de Pedro, Então, que preciosidade para nós essa palavra de encorajamento, para nós não abandonarmos, para nós irmos para o Senhor. Mas como que nós vamos para o Senhor? Com o coração sincero, sabe? Um coração sincero, que é o que fala lá em Hebreus, Diante do Senhor nós vamos chegar, nós só podemos nos achegar diante do trono da graça pelo sangue de Jesus, que foi vertido ali na cruz. Nós chegamos diante do trono da graça, mas temos que chegar com um coração sincero. Se nós chegarmos lá com esse coração, diz: Senhor, aqui está um coração que não ama a Tua palavra, um coração que não tem prazer no reunir da Tua igreja. Aqui há um coração, Senhor, um coração, cada um de nós vamos pôr o nosso coração. Agora, Senhor, esse coração quer o Senhor. Somente o Senhor pode trabalhar. E aí o texto segue: tendo a certeza de fé que nós vamos obter aquilo que nós estamos pedindo, É saber que Ele é esse Senhor que nos encontrou e que não vai nos abandonar. Ele não nos abandona, Nós é que muitas vezes abandonemos o Senhor. Então, irmãos, esse verso 17 de Mateus 16 é muito... Nós teríamos muito mais texto para nós ir, mostrando que Deus é aquele quem nos conduziu para Cristo. E agora Cristo nos pegou, Ele não vai nos largar. Agora, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, e todo trabalhar do Espírito Santo nesses dias é revelar Cristo em cada um de nós. É necessário, Efésios vai falar que nós, como igreja do Senhor, o Senhor deu a alguns homens dom para a sua igreja, para que todos nós chegássemos à plenitude de Cristo. E ninguém deve ficar para trás, Então, por isso que nós somos encorajados a prosseguir diante do Senhor. Voltando para Mateus, então, irmãos, Mateus capítulo 16, nós vamos olhar um pouco o verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual pedra é essa, irmãos? Essa pedra aqui é a resposta que Pedro deu para o Senhor: Tu és o Cristo. Sobre essa pedra, sobre Cristo, a igreja do Senhor é edificada. Essa é a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, qual é a pedra que nós estamos firmados? Cristo. Então, o Senhor edificou a igreja dele sobre Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso que nós não temos outro Senhor
Por isso que nós temos uma edificação só, que é Cristo, né? Ele foi aquele que nos comprou, pagou o preço por cada um de nós. Então, dentro desse contexto aqui, eu queria convidar os irmãos para nós ir em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3,10 fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dado, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Então, qual é o fundamento? Qual é o alicerce nosso? É Cristo. Lembra-se que em Lucas, né, o Senhor falando, o homem prudente que foi edificar a sua casa, o que ele fez? Ele abriu uma profunda vala até achar a rocha e lançou o seu alicerce sobre a rocha. E aí sim ele edificou a sua casa. E então quando veio o rio, as chuvas, os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e não pôde ser abalada. Por quê? Porque ela foi bem construída. Ela estava ali com um alicerce firmado na pessoa de Cristo. Isso traz para as nossas vidas, aonde nós estamos firmados, as tempestades virão e já estão nos pegando e tem nos pegado, né? Agora, se nós estiver com a nossa base firmado em Cristo, sabendo que Cristo é a nossa vida, sabendo que Cristo é aquele que pagou um alto preço por nós e é Ele quem nos cuida, mesmo através das dificuldades, é Ele quem está nos conduzindo e Ele está passando junto conosco, Ele não nos abandonou nessa dificuldade, né? Então nós vamos passar ela com muito mais tranquilidade. Nós vamos esperar inteiramente na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós não vamos ser abalados. Agora, se a nossa fé está em outro lugar, como aquele construtor insensato que edificou a sua casa sobre a areia, quando veio os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou. E foi grande a sua ruína. Por quê? Porque ela não estava firmada na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que precisamos saber que esse Cristo é aquele que nos cuida, que nos guarda, que vela por cada um de nós e anseia de ver a pessoa dele sendo formada em cada um de nós. E se entristece quando nós não obedecemos a Ele, né? Tem uma passagem muito preciosa que o Senhor tem colocado no meu coração nesses últimos dias, lá em Esdras, capítulo 7, verso 10. A palavra de Deus diz assim que Esdras dispôs o coração para buscar a lei de Deus, para cumprir a lei de Deus e para ensinar a lei de Deus. Então o que aconteceu com ele? Ele dispôs o coração dele. E o Senhor então, quando viu aquele coração disposto, o que ele fez? Esse é o cara ideal para mim colocar depositar todo o meu encargo para ele. Porque ele vai executar, porque ele está me ouvindo. Ele está com o coração voltado para mim, né? E assim precisa estar nós também. Daniel, quando foi levado por Nabucodonosor lá para a Babilônia, o que aconteceu com ele? Então foi separado, vamos tirar os costumes deles. Aquilo que eles comem, eles não vão comer mais, vamos dar comida nossa para eles. Mas Daniel dispôs no coração a não se misturar, né? Então ele dispôs o coração para não receber aquela comida do povo, da terra, porque ele não queria se afastar daquilo que ele estava acostumado.
né? Então ele dispôs o coração, então o Senhor o concedeu diante dos eunucos, para que ele então fosse separado, mas isso precisou dispor o coração, né? E é assim que o Senhor busca os seus hoje na igreja, né? O Pai já nos deu para o Senhor nos ama, o Senhor tem revelado a nós, e o Espírito Santo quer que nós dispomos o nosso coração para ouvir o falar do Senhor, né? E as nossas vidas sejam transformadas, né? Dentro desse contexto, vamos ver o quanto Deus nos guarda e nos cuida. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. O verso 20. Vamos pegar o contexto todinho para nós entendermos o que está acontecendo aqui, irmão. Vamos pegar a partir do verso 11. A partir do verso 11 fala assim a palavra do Senhor, dizendo: o que vês, escreve em livro, manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Vamos parar aqui um pouquinho para nós analisar. Quando João teve essa visão, quando João viu o nosso Senhor, lembra-se que João foi aquele que o Senhor levou lá no Monte da Transfiguração, levou para cima do monte. Pedro, João e o irmão de Pedro, né? Então levou os 3, e o Senhor então foi transfigurado. E aqui então, quando João vê esse Senhor, ele percebeu que era o mesmo, né? Que era o mesmo que foi revelado lá no monte. Então o que ele faz? Cai aos seus pés, né? Então que linda essa passagem, irmãos. Mas vamos seguir um pouco. Verso 18: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno, né? Lembre-se que lá o Senhor disse que Ele daria as chaves, lá em Mateus, né? E a chave fala de autoridade. Então Ele está com a chave da morte e do inferno. Isso fala de autoridade, irmãos. Vamos para o verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros,
de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Então, presta atenção aqui, irmão. Nós somos os candeeiros, né? Nós somos os candeeiros, mas nós precisamos ter muita atenção que aos anjos das igrejas, os presbíteros das igrejas, estão na mão do Senhor, né? Para quê? Para que poderem receber toda a provisão do Senhor para poder ensinar, conduzir a igreja até a pessoa de Cristo, né? Agora veja o que o nosso Senhor está fazendo no meio dos candeeiros. O capítulo 2, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas, diz: aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então o que o Senhor está fazendo no nosso meio? Ele está andando. Ele está andando no meio da sua igreja. Nós somos esses candeeiros. Por quê? Porque nós fomos comprados com o Senhor. Qual é o que um candeeiro, se um candeeiro não tem luz, ele não serve para nada. Ele serve para uma peça que vai ficar lá num canto da sala. Agora, se ele tiver luz, ele vai alumiar o ambiente aonde ele está, né? E nós temos como candeeiro do Senhor, nós temos a luz do Senhor para brilhar aonde nós estivermos. E nós precisamos compreender que o Senhor, Ele está andando no nosso meio. Agora Ele está fazendo o que no nosso meio, né? Ele está observando cada um de nós. Ele está andando ao nosso redor. Lembre-se que o Senhor, Ele está dentro do nosso coração, mas aqui, quando Ele está glorificado, Ele está andando no meio da igreja, né? Que somos nós. Ele está observando, Ele está avaliando cada um de nós, e Ele está corrigindo com o seu amor, estimulando para nós não desistirmos daquilo que Ele tem para cada um de nós. Ele está nos guardando do nosso inimigo, né? Regulando todo o nosso viver, purificando cada um de nós, removendo todas as impurezas, estabelecendo a sua vontade no nosso meio e recompensando cada um de nós, né? Pela obediência, né? Então nós já começamos a receber muitas vezes a recompensa aqui. E qual é essa recompensa? Cristo sendo cada dia mais formado em nós. Essa é a recompensa que nós temos durante o tempo que nós estamos aqui peregrinando, né? E a recompensa que nós temos, irmão, de depender do Senhor, de buscar vidas para Ele, né? Que não há recompensa melhor. Mas para isso nós precisamos compreender que Cristo é a nossa pedra, o nosso fundamento, o nosso alicerce. Sem Ele nós não somos nada. E o próprio Senhor Jesus diz lá em João capítulo 15, né, que sem mim vocês não podem nada, né? Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, quando nós falamos a igreja, porque o Senhor disse assim: eu edificarei a minha igreja. É o Senhor quem vai edificar, né? Cabe a nós o que? Orar, cuidar, exortar. Orar não para que aquele irmão faça conforme eu quero, mas que aquele irmão ou aquela irmã seja conformado à imagem de Cristo. Orar segundo a vontade do Senhor, né? Venha o seu reino, faça-se a tua vontade.
não há privilégio maior do que nós podermos orar pelo irmão, para que então a vontade do Senhor se cumpra nele, né? Muitas vezes nós temos criticado, muitas vezes nós criticamos uns aos outros, mas aquele irmão podia estar mais firme, aquela irmã podia buscar mais o Senhor, aquela situação, não, irmão, nós precisamos orar, porque é o Senhor quem vai tocar. E quando nós exortarmos, irmão, precisa ser dentro daquilo que o Senhor quer, porque é Ele quem vai usar a cada um de nós para levar uma palavra de conforto, ou uma palavra de exortação, uma palavra de amor, né? Ele quem vai fazer. Por isso que eu falei, irmãos, vamos nos preparar, porque o Senhor vai mover os nossos corações. Ele já está movendo. E os irmãos já têm percebido que alguns já têm, alguns o Senhor já tem tirado do nosso meio. Por quê? Porque ainda não estão dependentes dele. Por quê? Porque nós começamos a orar, né? Se você não está firmado no Senhor, se você não quer uma vida com o Senhor, Ele vai mover o seu, como diz, como faz a águia, né? Quando ele quer que os seus filhotes comecem a voar, ele vai lá, a águia mãe vai lá e começa a tirar as penas do ninho, para ficar só os espinhos ali, para aquele filhote poder dizer assim, eu vou ter que sair daqui, né? E é assim que o Senhor vai fazer, já está fazendo conosco, né? Porque Ele quer uma igreja santa, uma igreja gloriosa, né? Lembre-se que aqui em Apocalipse, mesmo no capítulo 3, nós temos a igreja de Laodiceia, né? Primeiramente nós temos a igreja de Filadélfia, uma igreja onde o Senhor pôde expressar tudo aquilo que Ele desejava. Aquela igreja estava adequada, né? Nenhuma palavra de reprovação para aquela igreja. Mas quando chegou em Laodiceia, irmãos, o Senhor falando forte àquela igreja, né? Ele começou aqui no capítulo 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve essas coisas, o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira e o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te de mim, compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não vejam a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém? Me chama a atenção que a igreja mais rebelde, e que essa igreja aqui está muito relacionada com o nosso tempo, irmãos, né? É com o nosso tempo. Veja a cristandade hoje como que está. E o Senhor está separando um povo dentro do seu próprio povo, né? E o que mais me chama a atenção, que essa igreja mais terrível, é a única que o Senhor disse assim no verso 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo, né? Uma igreja rebelde, uma igreja que buscava só os seus próprios interesses, o Senhor dessa igreja está pelo lado de fora.
Mas ele diz assim: eu repreendo e disciplino porque eu amo. Veja que o Senhor não abandona aqueles que são dele, né? Mas por isso que ele diz: eu estou à porta e bato, eu vou insistir com vocês até o fim. Se vocês abrirem a porta do coração, eu entrarei e cearei com vocês, e vocês comigo. Então, como traz uma disciplina terrível, né, a essa igreja, mas também um amor sem igual, né? Eu disciplino a quantos eu amo. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, para nós compreendermos muito claro que nós fomos alvo do amor de Deus. Deus nos entregou a Cristo, levou nós até Cristo. Cristo fez uma obra perfeita, né? Revelando-se a cada um de nós. Agora, o Espírito Santo está trabalhando para revelar a pessoa bendita de Cristo em cada um. Aprove revelar Cristo em mim, né? Então, que isso seja uma realidade para nós. E que nós possamos ir com o nosso coração realmente sincero diante do Senhor, clamando pela graça e misericórdia dele, né? Porque ele nos conhece, irmão. Não vamos diante do Senhor. Lembra no Apocalipse? Eu conheço as tuas obras, né? Cada um de nós, o Senhor conhece o nosso coração. Não adianta nós ir para ele querendo enganá-lo, né? Porque ele conhece mais do que nós o nosso próprio coração, né? Que o Senhor nos leve a um profundo arrependimento para a glória dele. Amém?